Convido você para abrir sua Bíblia comigo na carta de Paulo aos Filipenses. Carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 4, e eu quero ler com vocês dos versos 6 ao verso 9. Então, você que está aí na sua casa, pegue a sua Bíblia, por favor, ligue o seu smartphone aí no aplicativo onde você tem a sua Bíblia, e vamos ler juntos, vamos acompanhar esta leitura e depois a exposição desse texto. Paulo estava preso na cidade de Roma, na sua primeira prisão, isso por volta dos anos 61, 62, quando ele escreveu esta carta aos Filipenses. E aqui no último capítulo desta carta, ele diz assim no verso 6: não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, e se alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes, e recebestes, e ouvistes, e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Bom, o apóstolo Paulo está tratando aqui de um assunto que é a agenda do dia do brasileiro, nesses dias de uma comoção nacional, em virtude dessa pandemia que surgiu na China, dali vai para o Irã, dali se espalha para outros países asiáticos, chegando na Europa, chegando na América do Norte, chegando agora na América Latina, já chegando também na África, e hoje já atingindo mais de 160 nações do mundo. É o problema da ansiedade. Esse é um problema tão comum, tão democrático, que atinge pessoas de todas as classes, de todos os estratos sociais, de todas as faixas etárias, de todos os credos religiosos. Eu não sei como é que você está lidando com este problema aí dentro da sua casa. Talvez o medo, que nós chamamos talvez aqui de ansiedade ou preocupação. Os empresários estão preocupados, e com certa razão. Seus produtos não estão sendo escoados. Os compromissos com seus empregados, como é que salda, como é que cumpre, como é que atende essa agenda? Os trabalhadores estão preocupados. Se os seus patrões não conseguem escoar os seus produtos, será que o seu emprego vai ser mantido? Talvez você que trabalha aí na informalidade está preocupado, porque você não pode sair para vender os seus produtos e também não encontra ninguém na rua para comprá-los. Talvez você que está aí em casa preocupado, porque você tem pessoas idosas que são mais vulneráveis a um contágio de uma epidemia e pandemia como esta. Talvez você está aí ansioso e preocupado com os desdobramentos dessa crise, até onde ela vai, até quando ela vai, o que vai ser depois. É natural que nós fiquemos às vezes aflitos e angustiados, ansiosos e até preocupados com aquilo que nós não conseguimos administrar. E eu queria então olhar esta passagem com você e ver, à luz do que está escrito, como vencer esta ansiedade. Primeiramente, vamos entender o que é ansiedade. Não andeis ansiosos, diz Paulo. Bom, a palavra ansiedade na língua grega traz a ideia de ser asfixiado, de apertar o pescoço e tirar o oxigênio, de tirar o fôlego e a respiração. É algo que vem de forma tão avassaladora sobre você, que parece que você perde a capacidade de respirar, a capacidade de viver.
E essa é a palavra que Paulo está usando aqui: não andeis ansiosos. Quando você vai para esta carta aos Filipenses, Paulo trata em 4 capítulos nesta carta sobre os assuntos que podem nos levar à ansiedade. No capítulo 1, ele prova, ele mostra, ele evidencia que as circunstâncias que nós não administramos podem nos deixar ansiosos. Esse é o problema hoje do Covid-19. Nós temos o presidente da República, nós temos o seu ministro da Saúde, nós temos os outros ministros que têm uma ação coordenada, nós temos os governadores e todo o aparato político e toda a administração do Estado, da República, debruçado sobre esse assunto. Mas nós não temos uma solução definitiva. É algo que foge ao nosso controle, escapa ao nosso domínio, à nossa administração. Nós lidamos com o inimigo invisível. É uma guerra que você não vê a face do inimigo. E estamos então expostos a circunstâncias difíceis. E Paulo vai tratar no capítulo 1 de Filipenses sobre essas circunstâncias difíceis, adversas. Era plano dele, era sonho dele, era desejo dele ir a Roma, mas ir como missionário, ir para pregar, ir para distribuir a mensagem do Evangelho ao povo de Roma, à igreja de Roma. Mas ele chega em Roma preso, ele chega em Roma algemado, ele chega em Roma como ele não planejara chegar. As circunstâncias foram adversas e fugiram e escaparam do controle dele. Porém, ele diz algo maravilhoso no capítulo 1, versículo 12. Ele diz assim: meus irmãos, eu quero que vocês saibam que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. O que Paulo está nos mostrando é que quando nós humanos não temos o domínio, não temos o controle, nem temos a solução nas mãos, as coisas não fugiram do controle de Deus. Deus não foi pego de surpresa. Deus não está em apuros. Deus não está lá sentado no trono, ansioso, não sabendo o que fazer, perdendo as rédeas. Não, absolutamente não. O que nós cremos é que, por mais dolorosa que seja essa providência, Deus continua no controle. Deus sabe o que está fazendo. E Ele não há de permitir que nada aconteça sem que isso redunde em glória para o seu nome, em progresso para o Evangelho, em bênção para as pessoas. Nós cremos nisso. O apóstolo Paulo enfrentou tantas dificuldades na sua caminhada. Ele foi perseguido em Damasco, ele foi rejeitado em Jerusalém, ele foi esquecido em Tarso, ele foi apedrejado em Listra, ele foi açoitado em Filipos, ele foi escorraçado em Tessalônica, ele foi enxotado em Bereia, ele foi chamado de tagarela em Atenas, ele enfrentou problemas de oposição em Corinto, a ponto de chamá-lo de impostor, enfrentou feras em Éfeso, ele foi preso em Jerusalém, ele foi completamente acusado em Cesareia, ele enfrentou um naufrágio para Roma, ele foi picado por uma cobra em Malta, ele chega em Roma preso e algemado. Mas ele diz assim: eu quero que vocês saibam de uma coisa, as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. Então entenda isso, meu amado irmão e irmã, Deus está no controle, e não permita que as circunstâncias que nós não administramos roube a sua alegria, tire a sua paz e encha o seu coração de medo e ansiedade. Entenda uma coisa: as circunstâncias estão debaixo do controle das mãos providentes de Deus. Segunda coisa que pode produzir ansiedade no nosso coração está lá no capítulo 2, são os problemas de relacionamento. E Paulo, no capítulo 2, versículo 5, ele diz: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Sobretudo nessa hora em que as famílias estão, de certa forma, em quarentena. É curioso isso, porque nós estamos vivendo um mundo de tanta mobilidade, e cada um com a sua agenda, cada um com o seu horário, cada um com o seu compromisso. E às vezes a família sai de casa cedo, retorna para casa tarde, e não há diálogo, e não há conversa, e não tem tempo para estar juntos. E o fato de estar junto agora vai ser um aprendizado, ou um reaprendizado, porque pode gerar estresse, pode gerar conflito, pode gerar tensão, até porque todos estão, de certa forma, com uma carga emocional muito grande.
Então é hora de você estar muito atento para que o fato de você estar dentro da sua casa, talvez o dia inteiro, por 15 dias ou até mais, não estresse vocês, não desgaste vocês, não leve vocês a uma tensão, a um conflito, a um enfrentamento desnecessário que vai agravar a ansiedade, o temor, a preocupação, a angústia no seu coração. Quando Paulo escreve sobre isso, é porque na igreja de Filipos havia tensões, havia partidarismo, havia vanglória, havia irmãos que só pensavam nele mesmos, haviam pessoas que não tinham capacidade de olhar para o outro com misericórdia, com doçura, com graça. E nós precisamos aqui distensionar os nossos relacionamentos. Nós precisamos aqui olhar para a vida com os óculos do outro, com as lentes do outro, para que nós não sejamos egoístas e não queiramos que o mundo gire ao nosso redor. Você, eu, não somos o centro do universo. A linha de comportamento cristão é Deus primeiro, depois o outro, só então eu. Então Deus vem em primeiro lugar, depois vem o outro, depois o eu. Porque se você colocar o eu na frente, você vai ter tensão dentro da sua casa, você vai ter motivos de ansiedade aí dentro do seu lar. Então Paulo está dizendo, não andeis ansiosos. Mas no capítulo 3, Paulo vai mostrar uma outra razão para gerar ansiedade no nosso coração, que é a preocupação com as coisas materiais. Ele diz isso lá no capítulo 3, verso 19. Algumas pessoas só se preocupam com as coisas terrenas. E eu sei que este é um momento de grande angústia. Eu estou com 61 anos, eu não me lembro de uma crise tão aguda, tão abrangente, quanto a que estamos vivendo esses dias. E talvez eu não conheço nenhum momento da história, pelo menos nos últimos tempos, onde nós tivéssemos que enfrentar uma crise tão ampla, e de todo mundo está sofrendo os esbarros da economia. O crescimento do país vai cair, os prejuízos vão ser enormes. Isso não é realidade, é uma constatação. E se nós não tomarmos cuidado, os esbarros financeiros, os embates que o governo, que a economia do nosso país e a economia global, ou das grandes empresas, ou das médias empresas, ou das pequenas empresas, ou de você como cidadão, pode deixar você muito ansioso. Como é que vai ser? O que será? Como é que eu vou administrar isso? Os meus recursos vão desidratar, vão enxugar, e como é que eu vou lidar com isso? Então, preste bem atenção, não permita que coisas materiais, ou a preocupação com as coisas materiais, roube de você a sua paz, a sua alegria, o seu equilíbrio emocional, a sua confiança em Deus. Então, é nessa conjuntura desta carta, que parece estar pintando exatamente o quadro que o Brasil está vivendo, que o mundo está vivendo, é que Paulo vai escrever assim: não andeis ansiosos de coisa alguma. Não é de algumas coisas, não andeis ansiosos de coisa alguma, inclusive o Covid-19, inclusive a pandemia, inclusive a situação de quarentena. Não andeis ansiosos, é a ordem de Deus, isso é um mandamento de Deus. Agora, a pergunta é, ok, mas como é que eu posso fazer para não ficar ansioso? Qual é o tratamento de Deus? Qual é o remédio de Deus? Qual é a receita de Deus para eu lidar com a ansiedade? Então Paulo vai nos mostrar aqui alguns caminhos para nós vencermos a ansiedade. Primeiro, no versículo 6, ele diz que você vence a ansiedade quando você aprende a orar corretamente. Veja você o que ele diz: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica com ações de graça. Então, Paulo está mostrando para nós que você vence a ansiedade quando você aprende a orar corretamente. E o que é orar corretamente? Paulo vai usar 3 palavras muito importantes aqui para definir oração.
A palavra oração que ele usa é a mesma palavra no grego para adoração. Então ele está falando de súplica e petição, e ele está falando também de ações de graças. Então preste bem atenção nisso. Você adora a Deus por quem Deus é. Você dá graças a Deus pelo que Deus faz. E você suplica a Deus porque Ele é seu Pai. Agora, quando você adora a Deus por quem Deus é muito importante nesse momento de crise mundial, compreender quem é o nosso Deus, quão grande Ele é, quão majestoso Ele é, quão poderoso Ele é, quão digno de confiança Ele é. Porque se a sua visão de Deus for uma visão humanizada, limitada, você não terá uma âncora firme nas tempestades da vida. Quem é o seu Deus? Quando o profeta Isaías estava pensando sobre isso, ele diz: o meu Deus é aquele que mede as águas na concha da sua mão, é aquele que pesa o pó das montanhas em balança de precisão, é aquele que mede os céus a palmos, é aquele que espalha as estrelas no firmamento, e por ser forte em força e grande em poder, quando as chama pelo nome, nenhuma delas vem a faltar. É aquele que olha para as grandes nações da terra, sejam potências econômicas ou militares, e considera todas elas como um pingo que cai num balde, como um pó numa balança de precisão, como um vácuo, como nada, com menos do que nada, pois este é o seu Deus, todo-poderoso, o Criador do universo, aquele que sem matéria pré-existente trouxe à existência este vastíssimo universo que tem mais de 93 bilhões de anos-luz de diâmetro. Este é o seu Deus. Então você pode adorá-lo. Se Ele criou todas as coisas, se Ele sustenta todas as coisas, entenda uma coisa: Ele está no controle do universo e Ele tem cuidado de você. Agora, você pode também suplicar a Ele, pedir a Ele. Ele é seu Pai. Antes que a palavra chegue à sua boca, Ele já a conhece. Ele escuta não só suas palavras, Ele escuta os seus gemidos, seus soluços. Aquelas palavras que não chegam a brotar na sua boca, Ele sabe, Ele conhece, Ele vê, Ele ouve, Ele atende, Ele inclina o seu coração para socorrer você na sua angústia. Já foi dito aqui pelo pastor Ival agora há pouco, no culto que tivemos, lembrando-nos o Salmo 50, versículo 15: invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Então você pode colocar a sua causa nas mãos do seu Deus, as suas lutas, os seus medos, as suas angústias, as suas preocupações, a sua vida, o seu trabalho, a sua família, a sua parentela, a sua nação, a sua igreja, o mundo, enfim. Ele é poderoso para suprir as nossas necessidades. Mas notem mais que Paulo está dizendo que nós vencemos a ansiedade quando nós também damos graças a Deus. Às vezes, numa hora de crise, a gente se torna pessimista demais, negativo demais. Às vezes a gente reclama demais, murmura demais, lamenta demais, só olha a vida com óculos escuros, só vê nevoeiro denso, não enxerga mais nada pela frente. E eu quero dizer uma coisa: nesse momento nós precisamos de olhar para essa crise e ver algumas coisas boas acontecendo. Primeiro, mostrando para nós que o braço da carne é insuficiente para socorrer a nossa vida na hora do aperto. O dinheiro não é suficiente, o poder político não é suficiente, as armas nucleares não são suficientes, a ciência em si não é suficiente. Então tudo que o homem tem nas suas mãos é um recurso limitado. Nós precisamos entender isso, para que o homem não queira se elevar, para que o homem não queira se engrandecer, para que nós não nutramos na alma este sentimento de idolatria do humanismo. O homem precisa baixar a guarda e reconhecer que ele é homem e Deus é Deus. Que coisa boa está acontecendo, é você poder parar e entender o valor da sua família,
de você se reunir como família, de você estar junto como família, de você botar o assunto em dia, de você conversar um pouco mais, de você chorar um pouco mais junto, se alegrar um pouco mais junto, estar um pouco mais junto, para você buscar Deus, para você orar a Deus, para você reunir sua família e entender o valor que ela tem para você. E nós não temos dúvidas de que esta também é uma hora que nós vamos valorizar tanto a reunião da igreja, do culto público. Quantas vezes a igreja é reunida, portas abertas, e você, por descuido, por preguiça ou por falta de zelo espiritual, fica na sua casa, quando você devia estar frequentando as reuniões públicas da sua igreja. Agora você começa a entender como ela é importante, você gostaria de vir e não pode. Você já imaginou isso? Quantos países no mundo hoje, por outras razões, por ideologias políticas, ateístas, ou materialistas, ou de ditaduras, as pessoas não podem ir abertamente a uma igreja para adorar a Deus, e você tem essa liberdade no Brasil? É hora de nós refletirmos e darmos graças a Deus por esta compreensão que uma crise dessa acende a luz na nossa mente e no nosso coração. Então, o primeiro remédio que Paulo está nos dando para nós vencermos a ansiedade é: aprenda a orar corretamente, adore a Deus, peça a Deus e dê graças a Deus. Segundo remédio que Paulo oferece para nós, está aqui, confira comigo, no versículo 8. Ele diz assim: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Então, primeiro remédio é orar corretamente. Segundo remédio é pensar corretamente. Nessa batalha, o campo da mente é o campo decisivo. Se nós perdermos esse fronte da batalha, do nosso pensamento, nós perderemos a guerra. Muito cuidado com o que você está colocando na sua mente. Muito cuidado com aquilo que você está ouvindo, porque às vezes as pessoas também estão em casa só ouvindo notícias, e ela está empanturrando o seu coração de tanta informação, de tanto medo, de tanta angústia, que ela está em casa, mas muito apavorada. Para um pouquinho. Até porque tem muitas notícias torcidas, tem muito fake news, tem muitas notícias que estão aí apenas para perturbar a sua alma, para afligir o seu coração, para maximizar o problema, para minimizar a esperança e trazer para você mais pânico e desespero. Então, alimente a sua mente com a verdade. Alimente a sua mente com o que é justo. Alimente a sua mente com o que é puro. Alimente a sua mente com aquilo que é louvável. Alimente a sua mente com aquilo que é de boa fama. Se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Feche as janelas da sua mente para aquilo que é negativo. Abre as janelas da sua mente para a verdade de Deus, para as promessas de Deus. Quem sabe é hora de você resgatar aí o estudo da Bíblia. Leia um pouco mais a sua Bíblia. Medite um pouco mais na palavra de Deus. Alimente mais a sua mente com as promessas de Deus. Nutra a sua mente com a verdade que pode trazer esperança para você. Não se renda ao sensacionalismo que tantas vezes vem para gerar medo e pânico na sua alma. É hora de você agora pôr guarda na sua mente. É hora de você colocar sentinela ao redor do seu coração. É hora de você substituir o medo, a ansiedade pela paz de Deus que excede todo entendimento, e colocar na sua mente, na sua cabeça, coisas boas. Coisas boas. Eu não estou dizendo para você fazer como avestruz, fazer de conta que não tem problema, que o coronavírus não é ameaça, e que não tem nada a ver, que não tem perigo, que não tem ameaça. Não, nós não estamos aqui minimizando o problema, nós não estamos aqui negando o problema, nós estamos dizendo a você que Deus está no controle, ainda que as autoridades humanas não estejam, Deus está no controle, e é hora de você agora entender o que é viver pela fé. É na crise, é na tempestade que você conhece aqueles que são verdadeiramente cristãos, que põem em Deus a sua confiança, e aqueles que são apenas nominais. Então, alimente a sua mente com a verdade de Deus.
Mas em terceiro e último lugar, como é que você pode vencer a ansiedade? Primeiro, orando corretamente. Segundo, pensando corretamente. Terceiro, agindo corretamente. Olha o versículo 9. Está escrito o seguinte: o que também aprendestes, e recebestes, e ouvistes, e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Nós precisamos conhecer a verdade, mas nós precisamos, sobretudo, praticar a verdade. Conhecer é fundamental, é o primeiro passo, mas não fica aí. Se você apenas conhecer e não colocar isso em prática, isso não vai ajudar você na hora da crise. É preciso que você comece a viver, a pôr em prática aquilo que você sabe. A nossa fé não é mística, a nossa fé não é uma fantasia, a nossa fé não é uma ficção, não é uma quimera, não é um sonho translocado. A nossa fé está ancorada num objeto que não se abala, é o próprio Deus. Então, é hora de você crer que o que Deus promete na sua palavra, Ele cumpre. Que o que Ele diz é digno de inteira confiança. Então, agora é hora de você pôr em prática aquilo que você já viu, aquilo que você já ouviu, aquilo que você já aprendeu. Então põe isso em prática agora e descanse o seu coração. Aquiete a sua alma. Não permita que a ansiedade estrangule você. A ansiedade é inútil, ela é prejudicial, ela é um sintoma de incredulidade. É hora de você ter uma fé simples, como uma criança, que confia sem duvidar. É hora de você descansar nos braços do Pai. É hora de você aquietar a sua alma nos braços do Deus eterno. Porque quando você não tem mais forças para caminhar, Ele carrega você no colo. Se você enxergar algumas marcas na areia, não são dos seus pés, são do seu Redentor que caminha com você e carregando você nos seus braços eternos. Que Deus abençoe o seu coração. E Paulo vai concluir esse assunto remetendo-nos ao versículo 7. Quando você lida com a ansiedade da maneira correta, orando corretamente, pensando corretamente, agindo corretamente, em vez da ansiedade, você experimenta a paz de Deus, que vem guardar sua mente e seu coração em Cristo Jesus. A palavra guardará aqui é montar guarda, é montar sentinela. Deus vem e monta uma sentinela ao redor da sua cabeça. Deus vem e monta uma sentinela ao redor do seu coração. E quando a ansiedade tenta entrar, quando a ansiedade tenta furar esse bloqueio, quando a ansiedade vem para atacar você pelos flancos da sua vida, a paz de Deus, ela aqui está guardando a cidadela da sua mente e a cidadela do seu coração, a sua razão e o seu sentimento. Ela protege você, ela guarda você, e você então não é atingido pela ansiedade estranguladora. O que Paulo está dizendo para você e para mim é que você pode, em vez de ansiedade, experimentar a paz de Deus. E lá no versículo 9, ele diz que você terá também a companhia e a presença do Deus da paz. Então você terá a paz de Deus e você terá o Deus da paz com você. Nesses dias de tanta aflição na nação brasileira e no mundo, eu quero encorajar então você a não ficar ansioso. Ao contrário, eu quero encorajar você a desfrutar de forma maiúscula, superlativa e plena a paz de Deus e caminhar com o Deus da paz. O Deus da paz estará com você e com Ele vem a sua paz, que vai inundar o seu coração, vai inundar a sua mente e você passará por essa crise vitoriosamente para a glória de Deus.